Boa noite, saudações Cruz Maltinas, estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal. Primeiramente pedir para que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, que vocês venham ter uma ótima noite e trazer as notícias do nosso Vascão, mas desde já eu peço para você que ainda não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva, ative o sininho de notificação e deixe seu like, que é muito importante. Por favor, gente, você que já é inscrito, você que de repente já até deixou o like, não deixe de compartilhar o vídeo para que o nosso vídeo chegue a mais pessoas, o nosso conteúdo atinja mais vascaínos, que a gente possa crescer juntos aqui no canal. Então bora falar de notícias do nosso Vasco da Gama. Primeira notícia maravilhosa, o imbróglio do Maracanã está resolvido. O Maraca é nosso, abre aspas, chupa Flamengo, chupa Fluminense, porque o Maracanã não é de vocês e nunca foi, assim como também não é do Vasco. O Maracanã é do povo carioca, dos cidadãos do estado do Rio de Janeiro, porque ele foi feito com dinheiro público, então nós temos direito de usar, e o Vascão vai jogar no Maraca domingo, Vasco e Palmeiras pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, tá ok? Então, os ingressos já foram colocados à venda, e o Maracanã deve ser casa cheia. O Vasco, como visitante, ele está figurando ali entre as três maiores torcidas do país, visitante, e como mandante o Vasco vem batendo recordes em cima de recordes, e eu tenho certeza que o nosso Vascão, se a nossa diretoria colocar a carga máxima, a gente vai vender facilmente. Se eu não me engano, até a última hora, até o último momento que eu vi agora há pouco, já tinham passado de 10 mil ingressos rápido, deve esgotar nas próximas horas ou nos próximos dias aí, rapidamente, e vamos que vamos. O Palmeiras deve entrar com a equipe alternativa, vamos dizer assim, reserva, não digo reserva, mas um time misto, porque vai ter aí uma maratona de 3 jogos em 3 competições diferentes, e um desses jogos seria o Vasco, no caso. Como o Palmeiras já venceu a primeira rodada do Brasileirão e perdeu na sua estreia na Libertadores, o Palmeiras é o atual campeão brasileiro, está alvejando aí mais uma vez o título da Libertadores e também da Copa do Brasil. Então a tendência é que o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, entre com um time alternativo, utilizando jogadores ali que não são utilizados normalmente. Ah, Álvaro, mas então significa que é barbada? Não, o time do Palmeiras é um elenco muito qualificado, é um elenco muito forte. Quem dera eu ter um elenco no nosso Vascão que fosse ali metade do banco do Palmeiras. Mas passando isso, o Vascão tá jogando em casa com o apoio da torcida, estamos embalados, o trem bala tem que embalar, vai embalar, se Deus quiser, vai dar tudo certo e a gente vai ganhar do Palmeiras com todo respeito, vamos passar o carro, vamos ganhar. E se não ganhar também, gente, é começo de campeonato, estamos enfrentando aí o atual campeão, né? Então assim, é pé no chão também, porque o torcedor tem disso. A gente ganhou uma partida, já é aquele oba-oba, eu mesmo falo, o respeito voltou, e o Vascão e coisa e tal, aquela euforia, né? Mas aí também se perder uma, também já começa, vai cair, vai. Então acho que a gente tem que ter um equilíbrio, né? Até mesmo na hora de comentar na rua, de ter uma análise, porque a nossa energia que a gente joga pro nosso clube é que vai ditar como o nosso clube vai ser, entendeu? Se o nosso clube é grande hoje, porque nós somos grandes torcedores, a gente joga de coração energia positiva pro clube, então assim que tem que ser, a gente tem que dar pensamento positivo. O Vascão vai ganhar, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Mudando de assunto aqui agora, o Paulo Brax já viajou para a Europa ontem à noite, tá? Já viajou para a Europa para se reunir com os executivos da 777 Partners, que tem 70% dos direitos da SAF do Vasco, e eles vão se reunir, não sei se vão se reunir hoje não, por conta do horário, talvez o fuso horário, mas amanhã, nos próximos dias, eles vão estar se reunindo para estarem discutindo a questão do orçamento até o restante da temporada. Paulo Brax já foi bem taxativo, disse que o Vasco não vai investir pesado, está procurando alternativas de mercado, oportunidades de mercado, assim como foi com o Juan Seco, assim como foi com o Gabriel Carvajal, né? E o Vasco está sondando outros atletas também, mas isso já é uma outra pauta. Mas para a gente ficar aí com a pulga atrás da orelha, porque de um lado, há rumores que o Vasco quer trazer um camisa 10 de impacto, um jogador para fechar aeroporto, justamente para alavancar esse time que falta esse cara, esse camisa 10. De outro lado, vem a questão da austeridade, a questão da oportunidade de mercado, a questão também de janela, tudo isso influencia. Agora, um comentário que eu vou deixar aqui, e até mesmo uma pergunta é: o Paulo Brax, por que você está indo agora para a Europa novamente para rever o orçamento do Vasco, sendo que o senhor foi para a Europa em novembro para ver a mesma coisa? E aí demoramos mais de 40 dias para trazer a primeira contratação, desculpa, que foi o Pedro Raul, e depois disso demorou um tempão para trazer mais outro atleta. Aí agora que a gente foi eliminado da Copa do Brasil, que a gente não chegou na final do Carioca, que tendenciosamente as receitas vão cair, porque
automaticamente disputando menos competições, você tem menos chance de ter menos visibilidade, patrocínio e até mesmo premiação conforme você vai passando de fase, conforme é na Copa do Brasil. Então, Paulo Brax, tá nítido, tá claro que vocês não tinham planejamento. Ou, quer dizer, me desculpe, tinha um planejamento. Parece, o que está me parecendo é que o planejamento era trabalhar em cima dos acontecimentos ao longo do ano. E como vocês viram que não aconteceu como vocês esperavam, o senhor está retornando à Europa agora para poder angariar recursos para trazer mais reforços para o Vasco da Gama. Independentemente se é A ou B, nós queremos jogadores de qualidade. Esse negócio de cala a boca para a torcida. Ah, a torcida vai lá, protesta, entra na rede social, vai no estádio, enche o estádio, protesta, pede time, pede jogador. Vocês trazem um jogador que ninguém nunca ouviu falar. Esse tipo de cala a boca não funciona. E a gente já está cansado de ver isso aqui no Vasco. Eu espero muito que o Gabriel Carvalhal jogue muita bola. Ele não é um mau jogador. Eu estive até acompanhando os vídeos dele hoje. Ele sabe fazer gol de fora da área. Finaliza bem de longa distância. Tem qualidade sim no passe. Mas ainda não é aquele 10 de impacto. Ele é um jogador que vai entrar no elenco para brigar por vaga ali com o Jair, de repente com o Andrei, com o Marlon Gomes, né? Vai de repente ali com o Alex Teixeira se mudar o esquema tático, mas ainda não é aquele 10. E o Paulo Brax foi para a Europa para se reunir com os executivos. Então, gente, sinal de alerta ligado, isso pode ser um bom sinal ou não. Vamos torcer para que seja, que o Paulo Brax consiga trazer ótimas notícias da Europa e que ele atravesse o Oceano Atlântico aí, trazendo aí na bagagem, quem sabe, aí um camisa 10. Já pensou, galera? Seria maravilhoso, né? E agora, outro assunto, mas também se tratando de 777 Partners, o grupo norte-americano se interessa também pela compra de direitos do clube da Inglaterra chamado Everton, né? Ou seja, a 777 Partners já tem aqui no Brasil os 70% dos direitos do Vasco da Gama, tem na Itália o Genoa, tem o Standard de Liège na Bélgica, tem o Hertha Berlim na Alemanha e agora se interessa pelos direitos também do Everton. Longe de fazer juízo de valor ou não, até porque a maioria desses times são times conhecidos, com exceção do Standard de Liège, mas o Hertha Berlim, o Genoa e o nosso Vascão são times conhecidos no futebol mundial, no cenário mundial. Não estou falando de grandeza, não estou medindo nenhuma grandeza de nenhum clube. Só que eu acho muito estranho um fundo bilionário que chegou aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, prometendo mundos e fundos pra gente e até agora não é que nada. Chegou sim alguma coisa, a gente tem um time diferente? Tem. Mas ainda não foi nem metade. Joshua Wander, não foi nem metade do que o senhor prometeu, falando que a gente ia ter ali uma folha salarial igual o rival, hein? Nossa folha não está chegando nem ao terço, hein? Só que também é o seguinte, não adianta pagar 30 milhões de folha salarial para um monte de canela dura, né? Tem que ter uma folha salarial alta com jogadores de grande escalão para honrar essa cruz de Malta. Aí a 777 Partners quer comprar o Everton. Então fica a pergunta, será que eles vão investir realmente no Vasco? Ou será que eles estão preocupados realmente só em investir no futebol no modo geral, em venda de jogadores, em marketing, em propaganda? Dá a opinião de vocês, o que vocês acham? Eu tô de olho, vou ficar de alerta. Se tiver alguma coisa errada, eu vou vir aqui e vou criticar. Assim como se fizerem coisa legal pro nosso Vascão, eu vou chegar aqui e vou aplaudir. Gente, o próximo tema é Allan Kardec. Ontem eu falei do Allan Kardec, possivelmente o Vasco teria sondado. O Vasco fez uma sondagem, não chegou a fazer proposta, não foi nada oficial. O Vasco fez uma sondagem pelo atacante Allan Kardec, que foi revelado aqui na Colina, jogou em outros times da Europa, voltou ao Brasil, jogou na China, né? E agora pertence ao Atlético Mineiro. Sinceramente, não acho que seria o melhor nome, né? Ontem eu até comentei que olhar para o banco e ver ele ao invés só do rapaz Aguinaldo seria um pouco melhor, realmente seria, mas ainda não é aquele cara à altura do nosso clube ali para vestir a camisa 9, mas independentemente disso, a diretoria do Atlético Mineiro, Rodrigo Caetano, se pronunciaram e negaram qualquer tipo de negociação da parte do Vasco para com o Atlético Mineiro pelo atacante Allan Kardec. O Vasco estaria interessado, gente, trocando de assunto aqui, num jogador do Remo chamado Pablo Roberto. Ele está atuando pelo Remo, inclusive ele jogou muito bem na partida que o Remo venceu o Corinthians por 2-0 pela Copa do Brasil na semana retrasada. E esse jogador pertence ao Vila Nova. E o passe dele está fixado em $800 mil, cerca de 4 milhões de reais. Pablo Roberto é um jogador novo, um jogador de qualidade, de meio campo. Esse eu já vi alguns jogos, já vim acompanhando algumas vezes. Ele é um nome bem promissor no cenário nacional. Do perfil que a 777 gosta. Ele é um jogador novo, né, com passe barato, fácil para adquirir, para valorizar no nosso Vascão, para ser depois revendido para outros times mundo afora. Tem problema isso, Álvaro? Não tem problema. Futebol é assim, um time contrata o jogador,
O jogador fica aqui, vai embora para lá, depois vem outro. O problema é se usarem o Vasco de barriga de aluguel só para vender jogador. Se o Vasco realmente não competir nada e não ganhar nada, aí eu vou criticar. Mas quando estiver contratando jogadores que são promissores, concordo, porque só ganha aposta quem aposta. E esse tipo de contratação é uma aposta e eu acho que vale a pena apostar no rapaz, até mesmo no valor. Não é nada de outro mundo, é um rapaz jovem que já vem mostrando algum futebol, né? E o Vasco estaria de olho nele. Vamos ver aí os próximos capítulos se vai fechar com o atleta ou não. Franco Fagundes é o nome mais falado, acredito eu, quando se trata de Vasco da Gama, ultimamente nas redes sociais. O Franco Fagundes, gente, é um jogador extremamente qualificado, joga muita bola, ele tem somente 22 anos. Eu fiquei bobo de ver, confesso a vocês que eu pensava que ele tinha mais, menos de 30, mas eu pensava que ele tinha mais de 22 anos. E eu estava analisando, o Franco Fagundes, gente, ele vale cerca de 4 milhões de dólares. Isso, 4 milhões de dólares, né? Não, isso, não, perdão, gente, o Franco Fagundes vale 8 milhões de dólares. O Vasco ofereceu na primeira investida 4 milhões de dólares pelo jogador, pelo atleta. Foi taxativa, foi imediatamente negado pelo presidente do Nacional, que disse que com esse valor não tiraria o atleta de lá de jeito nenhum. E agora o Vasco volta de novo, mais uma vez, numa nova investida pela contratação do jogador. Franco Fagundes é um jogador de muita qualidade, é um camisa 10 e vai chegar para vestir a camisa, ser titular, sem sombra de dúvida, vai chegar ali para compor aquele lugar que seria a vaga do Nenê, que ficou aquela lacuna. E dá mais calma também para o Andrei Santos e Jair poderem jogar bola sem ter aquela obrigação de fazer algo a mais no meio campo por falta desse jogador camisa 10, até mesmo para o Alex Teixeira poder abrir mais na ponta e não vir tanto pelo meio por falta desse jogador que a gente nesse momento está faltando, que é o camisa 10. Eu acho que seria uma excelente contratação. E só um parâmetro aqui de comparação, gente, só a nível de comparação, o jogador Terans, do Atlético Mineiro, que foi muito especulado, eu particularmente fui um que falei dele, gostaria que ele viesse para o Vasco, o passe dele está fixado, gente, para o futebol brasileiro. Para qualquer time brasileiro que quiser contratar o Terans do Atlético Paranaense, está fixado em 232 milhões de reais. 232 milhões de reais. Aí surgiu aquela história que o Vasco tinha carta de preferência, coisa e tal, que até hoje ninguém viu nada, enfim, eu não acredito que não existe essa carta mesmo, não acredito que existe essa carta. E para times fora do Brasil, o passe dele está fixado em 60 milhões de euros, que dá mais de 300 milhões de reais aí, tranquilamente. Então, gente, Terans, tudo bem que o Terans já é uma realidade, joga muita bola, é um bom jogador, mas assim, Terans, 232 milhões de reais, 28 anos de idade. Franco Fagundes, 22 anos de idade, cerca de 39, 40 milhões de reais na cotação atual do dólar. Ou seja, é um negócio que vale muito mais a pena para o Vasco. Lembrando que o Vasco ofereceu ao jogador Gabriel Menino algo em torno de 30 milhões de reais, né? Então, se a gente tem um fundo bilionário que comprou 70% do nosso time, o que seria mais 10 milhões para 777, fechar e trazer o jogador do Nacional do Uruguai para vestir a camisa do nosso Vascão. Gente, deixe seu comentário aí, deixe seu like, eu pedi mais uma vez, você que não é inscrito, se inscreve no canal, tá? Uma ótima noite para todos, que Deus abençoe a vida de todo mundo, vascaíno desde sempre e é nóis!